Priscila Alcântara cantou na Ibabe na sexta-feira, dia 9, e causou polêmica na internet, né, entre os crentes. A Priscila é uma cantora que havia se desligado ou declarado o desligamento do meio gospel, e atendendo a pedido aí da Ibabe, ela chegou a cantar na Ibabe e causou polêmica pelo seu comportamento e tudo mais. Eu vou comentar aqui sobre uma crítica específica em relação a isso, uma crítica de um conservador, obviamente, né? Antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações a respeito de novos vídeos que sempre haverá enquanto Deus quiser. Compartilhe, comente, dê o like se você gostar, se não, dê o dislike. Bom, então, eu me deparei aqui com uma recomendação do YouTube de um vídeo de um rapaz chamado Dionísio Souza, que eu não conheço, conheci agora. Ele tem um bom número de seguidores aqui, parece ter uma certa influência, tem 191 mil inscritos no canal dele até a publicação desse vídeo aqui. Então, tem uma certa voz, né, que ecoa nesse meio aí. E ele é um conservador e criticou o fato da Priscila Alcântara, que eu também não tenho assim, muito conhecimento a respeito, porque eu não ando muito, assim, não exploro muito esse meio gospel, ou alguém que deixou de ser gospel para mim. Até porque gospel e secular para mim tanto faz como tanto fez. Todos têm a mesma todos têm a mesma motivação, né, que é crescer profissionalmente e ganhar dinheiro, né? Pois bem, então eu entrei no vídeo para ver do que se tratava, e eu vou agora fazer aqui uma crítica à crítica do Dionísio Souza, que é o nome dele. Né? Vamos ponto por ponto aqui, que eu separei alguns pontos, não dá para fazer o vídeo todo, senão vai ficar enorme o vídeo aqui, né? Então, de início, o que eu tenho para dizer é que o rapaz ele é sempre um conservador, então, obviamente, o vídeo dele vai ser de uma perspectiva moralista. Aqui, para nós, nesse vídeo aqui, a perspectiva moralista seria a perspectiva conservadora que defende a moral, né, numa visão, a partir de uma visão de, digamos assim, de inegociabilidade dessa moral. Né? O conservador, ele é assim, ele entende que a moral é inegociável. Embora ele mesmo negocie a moral várias vezes, porque não tem como. A moral ela é maleável, né? Ela muda, ela toma forma diferente dentro de cada época, no contexto de cada época específica. Então o que eu coloco aqui como primeiro ponto é o fato de que lá, por os 3 minutos do vídeo mais ou menos, ele fala que ela não se preocupa mais em ser vista como evangélica, né? Ele fala dessa forma, como evangélica ou como uma cristã influenciadora, uma cristã com influências positivas, uma coisa assim que ele fala. Então você já vê daí que... Por que ele falou isso, né? Já esquecendo de falar aqui. Porque ela faz umas brincadeiras lá no palco, no altar, e ele critica essas brincadeiras. Ela fala assim, mais ou menos, eu pensei que nunca mais ia chamar a gente. Aí ela dá umas risadas. Só a Ibabe mesmo pra chamar a gente, né? Faz esse tipo de brincadeira. E ele, assim, ele se escandaliza com isso, né? A gente tem que chamar a atenção aqui para o fato de que o escândalo do religioso, escândalo no sentido de que você fica impactado, né? Com certas atitudes de outras pessoas, né? Quando quebra assim um paradigma moral seu, é isso. Quando você vê alguém falando de escândalo nesse meio evangélico, é isso mesmo. E como eu estou falando aqui dessa forma também, tá? Então ele acha que esse escândalo dele, né? E eu tenho que chamar a atenção aqui para isso, que é o escândalo de Deus, digamos assim. Creio eu que Deus não está preocupado com o altar. O altar, ela fez essas brincadeiras no altar, e ela é meio sensual, enfim, moralismo puro, né? Moralismo que os conservadores têm como santidade. Então a gente tem que concluir essa parte aqui do que ela não ela acha, ela não sente mais aquela necessidade de ser reconhecida como evangélica. Porque a espiritualidade de muita gente, provavelmente a desse rapaz aí do vídeo, é assim, né? A espiritualidade de muita gente se pauta no fato de que eu sou ou não sou reconhecido no meio de um grupo. Esses mesmos crentes que dizem assim que a salvação é individual, eles estão preocupados em ser reconhecidos por um coletivo. Então isso é, no mínimo, uma tremenda de uma infantilidade espiritual. O segundo ponto que eu quero tratar é o fato dela cantar na Ibabe, e ele mencionou a Ibabe, a Igreja Batista da Asa Branca, liderada pelo pastor Ed Renekiewicz, que é um pastor conhecido aí, polêmico, né? E ele citou uma das polêmicas, eu não sei se foi a maior dele, porque até então eu também nem tinha visto, né, ouvido essa fala do Ed René, mas na época eu lembro que eu vi as polêmicas.
eu vi as polêmicas a respeito do fato dele ter dito que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Então, por conta disso, eu fui atrás da fala dele. E ele falou, o que ele colocou lá foi pontos relacionados a contextos históricos, pelo que eu percebi, né? Contextos históricos que, não, que dizem alguma coisa, afirmam alguma coisa que não pode ser reafirmada hoje. Então eu tenho que atualizar no sentido de que é necessário sempre reinterpretar e fazer aplicações de acordo com a época que nós estamos. Então eu entendi dessa forma. Posteriormente eu posso tentar dar uma olhada de novo nessa fala do Ed René, para tentar, visto que ele levantou, né, que ele disse bem assim, esse pastor, ela está cantando na Ibabe. E né, a gente não pode esquecer, mais ou menos assim que ele falou, né, que a gente não poderia esquecer que a Ibabe é liderada pelo pastor Ed René Kivitz, que é aquele pastor que disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Não me pergunte, pelo menos no momento, por que o Ed René Kivitz usou o termo atualizar. Aí eu vi ele também, por conta disso, eu vi ele aqui no vídeo falando na rádio Jovem Pan aí, que perguntaram a ele por que ele não usou o termo contextualizar. Ele disse, não, porque eu sei o que é contextualizar e eu quis dizer atualizar mesmo de fato. Ok, mas a princípio eu concordo com ele. Você não pode trazer certas coisas de lá para cá. Não dá. O exemplo que ele dá, o exemplo de que uma jovem foi estuprada, vamos supor, né, ele supõe assim uma ideia, que ele dá essa ideia, esse discurso foi na pregação em si que gerou a polêmica. Aí ele diz assim, se uma jovem é estuprada e ela chega ao meu gabinete pastoral com a mãe dela, com os pais, e aí ele diz assim, eu não vou fazer, como está lá no Antigo Testamento, tomar a mesma atitude que se tomaria. Porque na época, lá no contexto lá dos israelitas, quando estava na formação ainda do povo de Israel, tem aquela coisa da lei social, né? Se alguém chega e toma uma mulher ou uma jovem virgem e faz sexo com ela, e aí você pode pensar que não necessariamente a moça haveria de aceitar ou querer. O que se fazia era, opa, agora então o pai do rapaz vai pagar o dote, né, ao pai da moça, e esse rapaz será obrigado a casar com a moça. Mas hoje, aqui nesse contexto, nós entendemos como estupro. É estupro. Agora não sei se na pregação, se eu continuar vendo ali, se ele estava tratando de questão de aborto ou não, não sei. Não sei se seria o caso de engravidar, não sei. Aí eu vou parar com o exemplo que o Ed René Kivitz deu aqui, porque eu não vi. Tenho que ver depois a pregação toda, como eu disse. Depois eu posso procurar. Já tem 2 anos esse negócio aconteceu, mas enfim, o rapaz ressuscitou esse negócio aqui e é um assunto interessante, né? Então, esse é o segundo ponto. Olha, concordo com o que o Ed fala. Então, não vejo nenhuma assim, demonização possível da fala do Ed René Kivitz até esse momento, tá? Que na verdade, é só mais uma manifestação dos olhos moralistas e dogmatizados e dogmáticos e dogmatizadores, né, dos crentes conservadores em cima de uma pessoa que tem uma cabeça aberta, que é o Ed René Kivitz, tem um profundo conhecimento e é um ótimo pregador. Eu não acompanho, como também não acompanho, dificilmente eu assisto, mas ele é um dos pastores que eu ainda tenho a coragem de assistir. Tá? Um dos poucos, tem pelo menos uns 3 aí que eu poderia citar. Mas não vou citar, mas Ed René Kivitz é um deles. Tá? Continuando aqui o segundo ponto, ele fala que o evangelho que o Ed René Kivitz prega é um evangelho que tende a se adequar ao comportamento da Priscila, aquela coisa da sensualidade, do desrespeito à casa de Deus, né? Ele é dessas pessoas que acha que Deus mora numa casa construída por eles próprios, por nós seres humanos, né? Ele ainda está no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo Testamento também, que as pessoas ainda pensavam assim. Lá em Atos capítulo 17, o Paulo, o apóstolo, ele menciona, né, Isaías, quando ele chama a atenção para o fato de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas enfim, então o evangelho que o Ed René Kivitz prega é esse tipo de evangelho. Mas eu pergunto assim, mas e o que é evangelho? O que é esse rapaz, Dionísio, né, que no fundo, pode ser alguém bastante dionisíaco? O Dionísio pode ser muito dionisíaco e não sabe, né? Aí eu estou chamando aqui, estou evocando aqui o pensamento do Nietzsche, né? Sobre o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo, né? Não vamos entrar nisso aqui. Às vezes ele é muito dionisíaco e não sabe, porque o que a moral faz, né? O dionisíaco é o espírito do impulso humano, né? Ali na filosofia de Nietzsche, que o Nietzsche vê como positivo. E às vezes a pessoa não sabe, porque o que o moralismo que esse povo confunde com santidade faz mesmo é reprimir os impulsos, né? E tem hora que eles estouram. Quando não estoura em sonho, né? Estoura mesmo na vida real, por exemplo, por meio da violência. Porque
O dito rapaz, Dionísio, é bolsonarista. Então a pergunta que eu faço é, quer dizer que não pode ser meio sensual como a Priscila e não pode se desvincular do mundo gospel, né? Que não tem nada a ver com o evangelho mesmo em si, necessariamente, não tem, né? Como eu disse no começo aqui do vídeo, eu não vejo problema nenhum entre cantores, diferença nenhuma entre cantores gospels e cantores seculares. Para mim, eles têm a mesma motivação para cantar, que é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Então não venha com esse papo, meu querido, pelo amor de Deus. Então a pergunta é, se ele é um bolsonarista, obviamente ele não apoia a violência do Bolsonaro. Quer dizer que pregar o armamento da sociedade em nome de Cristo está correto? Confundir a imagem do diabo com a imagem de Jesus e passar a chamar o espírito do diabo e tratar, não só chamar de Jesus, mas como tratar como o espírito de Jesus, está correto? Ah não, mas não pode fazer como a Priscila. Então, o que esse rapaz não sabe é o que é o evangelho. Ele acha que evangelho é um conjunto de doutrina. Ele acha que evangelho é a moralização. Evangelizar é moralizar a pessoa. Não, eu vou dizer desde já que o evangelho é uma pessoa. O evangelho é o próprio Cristo. A boa nova de Jesus é o próprio Jesus. É o ser de Cristo em contraste com o meu ser, que é o ser de Adão. E em contraste com o teu ser, Dionísio. O teu ser, que naturalmente é dionisíaco. Se não for dionisíaco, é apolíneo, por meio da moralização. Nietzsche te criticaria dessa forma. Friedrich Nietzsche. Enfim. Não é estranho que o cara não percebe que ele está preocupado com a sexualização? Meu Deus, será que Deus, o próprio Deus, que criou o sexo, está tão preocupado assim com o sexo, tanto quanto os religiosos? Porque a gente tem que pensar aqui que a moral em si, ela é importante. Agora, a gente tem que entender, por exemplo, Paulo na época da pregação dele. Jesus não pregou moralismo, moralização. Ele não pregou isso. Ele se apresentou como boa nova, é diferente. Quem pregou moralização da sociedade na época foi o Paulo, mas era necessário. Porque veja bem, qual era o mundo, o tipo de mundo que Paulo estava, digamos assim, combatendo pela pregação. Era combatendo pela pregação, não era pela força, não. Tá? Não era pedindo armamento da sociedade, não. Mas Paulo não estava falando da violência, né? Não tinha democracia para Paulo dizer assim, né? Vamos votar nesse cara aqui que ele é a favor de armamento. Porque se tivesse que votar, Paulo com certeza ia pregar contra o político violento. Mas este rapaz Dionísio, não. Ele não tem a cabeça de Paulo, ele não tem a mente de Paulo, ele não é imitador de Paulo, do mesmo modo que Paulo é imitador de Cristo. E ele não tendo a mente de Paulo, ele não tem também a mente de Cristo. Ainda continuando a questão do segundo ponto, ele diz o seguinte, que esse evangelho do Ed é também um evangelho que aceita, que leva as pessoas a aceitarem a prática homossexual. Então essa coisa da homoafetividade, o que eu posso dizer é que, primeiro, você tem que ver o que a ciência diz hoje. Naquela época não tinha conhecimento científico como se tem hoje. Capacidade de analisar as coisas, cientificamente falando, as coisas que eu digo, coisa aqui no sentido de objeto da avaliação do homem, o próprio homem é objeto da avaliação. E se não quiser ir pela ciência, no mínimo você tem que lançar a mão de uma capacidade analítica, se você tem, não sei se tem, mas uma capacidade analítica para avaliar o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, por quê? Como que se dá a homoafetividade na vida de um indivíduo? Na vida de um cidadão, de uma cidadã? Já observou, já parou para observar se há crianças com comportamentos tipicamente homoafetivos, criança de 3, 4 anos? Eu já vi. E se der uma pesquisada aí, você vê gente da área da ciência investigando a situação. Tá? Não é que a ciência tem uma resposta para essa questão. Porque é uma questão complexa, por quê? Porque temos que separar corpo de mente. O que é o elemento psicológico que nos constitui? O que é a consciência de si? E a partir da consciência de si, o que é a consciência do mundo? O que é o pensamento? O que é o sentimento? O que são as emoções? Tem algo ou alguém que controla isso? Ou nossos sentimentos são construídos historicamente? Como é que é isso? Se é construído historicamente, né? Se a história constrói nossos impulsos, ou então, no mínimo, trabalha com ela, com eles, com os impulsos, então tem que ver como era a homoafetividade antes do cristianismo existir. Porque aí eu vou pensar em cristianismo como mera religião. Porque o ser, o homem, Jesus, é diferente do cristianismo.
O Cristo e o cristianismo não se relacionam muito bem. Não vou entrar nisso aqui também, mas é assunto importante, tratar do cristianismo, né? O que é o cristianismo? Porque você está aí agindo como um bom cristão pertencente ao cristianismo. Não sei quais são as relações que você tem com Jesus e acho que não tem. Pelo que eu estou vendo. Porque se tivesse, primeiro que você não apoiaria sequer o Bolsonaro, né? Você sequer apoiaria o Bolsonaro. Então tem perguntas para se fazer relacionadas a essa questão da homoafetividade. Por exemplo, tem coisa que os conservadores gostam de colocar. O que controla é o aspecto biológico, a formalidade biológica. Por exemplo, só existe 2 sexos. Macho e fêmea. Pronto, acabou. Se a partir daí... Aí você pode pensar, então o que acontece com um homem? O que é isso? É endiabramento? Porque tem muitos que falam. Tem crentes, muitos, eu acho que talvez a maioria, é normal isso dentro do meio cristão, vou chamar cristão aqui, me referindo ao cristianismo, porque cristão se referindo a Cristo tá difícil de falar, né? Cristãos recorrem à transcendentalidade para dar uma resposta. O que é a transcendentalidade? É o que está para além do que é imanente, ou seja, do que é aqui e agora. É o metafísico que nós usamos. Tanto em filosofia quanto a própria teologia também usa esse termo. É o metafísico que está para além da física. A física seria o quê? O que é físico? Tudo que há no universo. Tudo que é palpável, constatável pelos sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Isso é que é físico. O metafísico está para lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Se não for a respeito das crianças, tem uma outra questão aqui para perguntar. Dentro da primeira questão, se a questão se resume na biologia, então eu pergunto, tem homoafetividade entre os animais? Por que eu estou falando isso? Porque tem crente conservador que diz que não há. Inclusive, esse era o argumento, pelo menos até um tempo atrás aí, eu ouvia muito esses argumentos. Você pode ver, você pode discutir isso, você pode abrir, você pode começar um debate desse no YouTube, em qualquer Facebook, qualquer rede social, que você vai ver que as pessoas terão dificuldade de responder algo do tipo. Elas vão dizer assim, não há. Não há homoafetividade, não há homoafetividade entre os animais. Tá, sim, aí você pega um vídeo e manda para ver qual é a resposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei por essa experiência. Já tem um tempo já. Estava debatendo com uma garota, era uma menina numa rede social, e ela insistiu comigo dizendo que no meio dos animais não havia. Eu falei, então vou procurar um vídeo aqui. Procurei e mandei vídeo para ela. Aí ela disse simplesmente que aqueles animais no vídeo estavam o quê? Olha a transcendentalização, o que é? Estavam possuídos por Satanás. Ou seja, ela tirou o pé da terra e se meteu no mundo espiritual, no sentido mesmo, no sentido imaterial da coisa. Porque se ela manter a discussão na materialidade da Terra, do universo, do nosso contexto de vida, de existência aqui, ela vai ter que concordar com o vídeo, com o fato. Isso é ruim, porque você vê uma mentalidade dessa, tudo eles tratam dessa forma. Tudo eles tratam dessa forma. E é assim que esse povo faz política. É por isso que esse rapaz, esse Dionísio, é por isso que ele vota em Bolsonaro, é por isso porque os valores que ele faz, só ele olhar a Priscila fazendo aquelas coisas, que coisa, não deveria fazer isso, só ele ver isso aí e criticar do modo como criticou numa perspectiva conservadora, você já vê que os valores dele são transcendentais e, portanto, inegociáveis. Ele não percebe que a moral muda. Ele não percebe que dentro da igreja, o que era tido como pecado anteriormente, hoje não é mais. Isso se chama moral, usos e costumes e coisa do tipo. Aí tem gente estudiosos aí no meio dos conservadores que gostam de falar, não, mas isso aqui é usos e costumes, o que é pecado? O que é pecado? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então essas questões que eu coloco aqui, né, nem tô nem no intuito de defender ninguém aqui sobre uma afetividade ou não, mas é para questionar o discurso pronto. No mínimo, para questionar o discurso pronto. Tá? Não que eu não concorde com as reivindicações de direitos que os homoafetivos têm. Eles estão aí na sociedade e têm que ser respeitados como membros de uma sociedade. Uma sociedade que pauta seus valores aqui na Terra. Porque nem todo... Diga-se de passagem, nosso Estado é laico, né? Laico não é ateu. Laico é aquele que dá espaço para todas as religiões. Agora, se você tem medo da outra religião, porque diz que a outra religião é do diabo e alimenta o diabo, ou se alimenta pelo diabo, então você está faltando, o que está faltando de fato em você é a fé. A fé do verdadeiro Jesus Cristo.
Porque eu não sei que medo é esse. Agora eu estou me referindo, você pode perceber que eu estou me referindo às religiões afros, né? Ou questão de valores mesmo, nos mantendo aqui na questão da homoafetividade. Não, porque esses são os nossos valores, tá? São os seus valores. Mas os seus valores têm que ficar dentro da redoma da sua religião. Porque fora das paredes do seu templo, que eu não vou chamar de igreja, porque templo e igreja são coisas diferentes, mas às vezes eu também chamo, fora do templo, do seu templo, que não é casa de Deus, porque Deus mora lá, fora do seu templo, tem que ter um limite. O limite são as paredes do seu templo. Ou então a tua subjetividade. Você, como sujeito, pode andar à vontade. Você pode pegar o metrô, você pode pegar um ônibus, você pode andar a pé na rua, você pode ir para o seu trabalho, para a faculdade, para a escola, e você ter os seus valores. Mas toda vez que você se deparar com um homoafetivo, um casal, não sei, seja o que for, se você, vou usar de novo o termo aqui, se escandalizar, que fique com esse escândalo para dentro de si. Porque não convém querer colocar os seus valores transcendentais, os seus valores estabelecidos na transcendentalidade, para alguém que tem um pé na terra. Porque os valores do Estado laico não são transcendentais. Eles são criados aqui. Aí você diz assim, ah não, mas o cristianismo, como elemento pilar da cultura ocidental e, portanto, da moral, foi o que trouxe também a moral para cá, para o Brasil. Tá, sim. Só que, pelo fato de ser o cristianismo, não quer dizer que esses valores têm que ser vistos como transcendentais. Ou como metafísico, ou como espirituais, no sentido de que vem lá do âmbito da imaterialidade, da morada do Senhor Deus. Não necessariamente. Porque o Estado laico enxerga a religião, com uma visão científica. Meu caro Dionísio, eu acho que essa conversa... Eu não tô vendo esse vídeo, nem chego dele talvez, mas tem um monte de Dionísios por aí, né? E é bom que você espalhe esse vídeo por aí. Tem verdades que esse povo não quer saber, portanto não vão dar atenção. Mas a gente tem que cumprir com o nosso papel aqui de passar o que são as coisas. Vamos debater esse tipo de coisa aqui na Terra. O que é valores transcendentais? Eu vou dizer aqui um valor transcendental. O valor transcendental é aquilo que Cristo passa para a gente nos evangelhos. E o evangelho se resume da seguinte forma. Eu perguntei o que é o evangelho mais cedo. Eu disse que esse rapaz não sabe o que é o evangelho. E eu vou dizer aqui que o evangelho se resume no seguinte. Se resume em ame o teu inimigo. Pronto. Que aí você vai ver que o fato de você apoiar Bolsonaro e, portanto, apoia as armas de fogo, apoia a destruição do meio ambiente, apoia a desguarnição, o descuidado, apoia o descuidado por parte do Estado em relação aos indígenas. E aí, quando se fala em indígena, se fala de crianças, se fala de mulheres, gente vulnerável. Você apoia. Se você apoia Bolsonaro, você apoiou a negação da vacina contra a Covid. Portanto, você apoiou as mortes pela Covid. Qual é a dificuldade de ver nexo no que tem nexo? Não consigo entender a mentalidade de vocês. Ainda nessa linha da crítica ao evangelho que o Ed Renekiewicz prega, ele fala que é um evangelho cheio de méritos sociais, cheio de méritos de causas sociais. É isso que ele diz. Ele está precisando ler Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Porque a primeira coisa que acontece com a igreja, quando lá em Atos capítulo 2 o Espírito de Cristo desce na igreja, é o pessoal começar a dividir o que tem. Se preocupar com causas sociais. Foi na preocupação das causas sociais que os diáconos foram chamados. Que a ideia do diácono mudou muito dentro das igrejas contemporâneas, mas o diácono é que cuida de ações sociais. Então ele fala cheio de méritos de causas sociais, mas vazio de espiritualidade. Mas que espiritualidade que está vazio? A espiritualidade só pode ser em Cristo. E não tem como você receber, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e também o capítulo 4, não tem como você receber do Espírito de Cristo sem se deixar impactar a partir dos olhos de Cristo, vendo como Cristo vê as coisas, se impactar pela necessidade dos irmãos que estão passando fome. Repita a pergunta que eu fiz aqui. Você está achando que Jesus está com você? Acorda, meu brother. Desce desse patamar que eu não sei quem te colocou lá em cima. Porque não é o lá em cima de Deus, em Jesus Cristo. Você quer fazer que nem Zaqueu subir para ver Jesus, né? Você quer ter sucesso? A gente vai falar de sucesso agora. Jesus mandou Zaqueu descer. Tá?
Como Zaqueu, eu quero subir. Opa, pera aí, se encontrar com Jesus é descer, meu cara. Usando metaforicamente aquela passagem, tá? Ele fala que a Priscila estava zombando lá no palco, lá no altar, porque ela provavelmente já se deu bem por aí, né, já ganhou dinheiro, tá ganhando dinheiro por aí, já está segura, não depende mais da contratação dessas igrejas, então ela não está ligando por isso. Aí ele vai e menciona o Kleber Lucas nessa linha também, né? Que o Kleber Lucas está se desvinculando, as pessoas não vão mais contratar o Kleber Lucas, mas ele já ganhou muito dinheiro, ele agora tem um ministério, então ele está se tornando independente da contratação. Aí ele fala do Tales, que o Tales, a soberba do Tales fez ele ser rejeitado nas igrejas e ele, então, deixou de, né, perdeu o sucesso. Aí depois ele pediu perdão e tal, aí recuperou o relacionamento dele com os crentes, com as igrejas, com as instituições eclesiásticas, mas nunca mais alcançou aquele sucesso que ele tinha antes. Olha a visão do cara. E ele também fala que o evangelho do Ed René Kivides é um evangelho que não se liberta do sistema, uma coisa assim que ele falou. Meu Deus, o que esse cara acha? Que ele acha que se libertou de qual sistema? Dionísio, você se libertou de qual sistema, meu amigo? A igreja já faz parte do sistema. A igreja em si é capitalista, cara. A igreja é uma instituição eclesiástica, ela é uma instituição. A igreja institucionalizada é uma instituição que precisa, inclusive, de dinheiro para existir. Isso nada tem a ver com Cristo. Você acha que sistema eclesiástico liberta alguém de sistema? De qual sistema que você está falando? Você nunca se libertou de sistema. O mundanismo que a igreja ensinou vocês a combaterem é o mundanismo ao qual ela está entregue e vocês também. É o ápice da hipocrisia, do farisaísmo, esse tipo de coisa. Vamos acordar. Que sistema que esse cara está falando? Agora, se você quisesse falar do verdadeiro evangelho, esse sim não se encaixa em sistema. Inclusive, o evangelho não sustenta sistema eclesiástico. Igreja, enquanto sistema, não pode ser sustentada pelo pensamento do evangelho. Não pode ter o pensamento do evangelho em si, de Jesus, como força motriz, né, da arrecadação do dinheiro. Não pode. Como é que Jesus lidou com o dinheiro? Vai lá na Bíblia ver. Vai lá. Aí você vai ver como é que Jesus, eu falei, Jesus é o evangelho. Um evangelho que não combate o sistema. Que conversa é essa que esse cara está falando? Foi mais ou menos assim que ele falou, assim, não foi com essas palavras, mas ele criticou essa coisa do sistema. Caramba! Chega a ser absurdo as coisas que você ouve. Porque é fato que o evangelho não lida com o sistema, mas o evangelho que ele diz que conhece é o evangelho do sistema. Que não faz você se submeter só ao sistema eclesiástico, como ao sistema no sentido mesmo econômico da coisa. Pacifica os corações dos pobres, oprimidos, que são oprimidos, que a direita diz que não tem opressão, que diz que o capitalismo não oprime. Não oprime tanto porque nós temos direitos adquiridos. Direitos estes que se estabelecem no pensamento de esquerda e não de direita. Direita brigar por direito do trabalhador? Não me venha com essa. Vou repetir a pergunta, vocês acham mesmo, agora não é só o Dionísio, é todo mundo, esse povo que pensa como ele pensa, vocês acham que Jesus está com vocês? Vai ver lá em Atos capítulo 4 como é que Jesus age diante dos que precisam de comida. Vendiam as suas propriedades e jogavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam de acordo com a necessidade de cada família. Deus me livre. Então, quando ele fala de sucesso, voltando aqui à questão do Tales, meu Deus do céu, ele perdeu o sucesso. Já pensou Jesus preocupado com sucesso? Só em você pensar em sucesso, você já se denuncia como um cara totalmente secularizado. É o que eu falei antes, não há separação entre o modo de pensar da igreja atual com o secularismo. Não tem. É tudo a mesma coisa, a igreja é secularizada. A igreja é secularizada, meu cara. Põe isso na sua cabeça. Encara essa realidade sem medo. Aí diz, Priscila aderiu ao secularismo, não sei o que. Ué. E o fato de você estar falando que o Tales perdeu grande coisa ou perdeu o sucesso? Aquele sucesso que ele tinha, ele não adquiriu em Jesus. E, portanto, se ele perdeu alguma coisa, que era o sucesso, diante de Jesus ele não perdeu nada, porque ele não tinha adquirido nada diante de Jesus. Percebe? Aí ele conclui esse negócio do Kleber Lucas aí, né, falando junto com o Tales, né, dos três, né, Priscila, Tales e Kleber Lucas, e falando do Kleber Lucas, aí ele diz assim, compara, né, o Kleber Lucas com as outras pessoas que dizem que fingem andar no evangelho enquanto convém. Como que é possível alguém fingir andar no evangelho? Não tem como, cara.
Se você finge andar em um tal evangelho, então não é o evangelho, se você consegue fingir. Porque se você estiver se referindo ao evangelho mesmo, então não tem como fingir. Não existe como você fingir andar no evangelho. Porque andar no evangelho é andar morto. Morto total para o mundo. Então você deveria dizer assim, tem pessoas que fingem andar no meio gospel ou no meio evangélico, mas não andar no evangelho. Porque religião evangélica é uma coisa, evangelho de Jesus é outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra, só o nome, evangélico. O termo gospel nem nada a ver com evangelho não tem. Um outro ponto muito importante que eu quero mencionar aqui, o terceiro ponto, é que ele fala sobre pecado. Dentro dessa questão da homoafetividade, ele fala sobre o conceito de pecado, coisa do tipo, né? O que a Bíblia fala sobre a prática da homoafetividade, enfim. E só que, como eu perguntei antes, o que é pecado? O que esse cidadão pensa sobre o pecado? Né? Pecado está, o raciocínio dele sobre o conceito de pecado vai na linhagem da moral? Pois é, mas a moral é maleável. Eu falei antes aqui. Como é que fica esse negócio? Eu não vou entrar aqui na contextualização da Bíblia na época, de quem que Paulo estava falando, porque Jesus mesmo em si não falou nada sobre uma afetividade, mas o Paulo diz. Eu falei, aqui nesse vídeo eu falei anteriormente, que o Paulo estava sim moralizando uma sociedade. Eu entendo o Paulo moralizando naquele tempo. Hoje em dia não carece de moralização. Carece de santificação, que não vai dar de entrar nesses conceitos aqui. Então esse rapaz fala sobre pecado, pecado na Bíblia é errar o alvo. Mas pelo discurso do rapaz aí, do Dionísio, o alvo dele não é o alvo que a Bíblia, como um todo, considerando aí o Novo Testamento, se refere. O alvo é Cristo. O alvo do Dionísio não é Cristo. É a moral, a moralização e, portanto, o moralismo. Porque ele entende os valores morais como inegociáveis. Um valor inegociável, que você pode ter como valor transcendental, é o valor da vida. O valor da vida. Então, se você se arma, como é que Cristo lida com essa coisa do valor da vida? Ora, bolas. Se alguém te bater num lado da face, vira o outro. No lugar de você puxar um revólver e atirar nele. Amem os vossos inimigos, isso inclui os bandidos. E o próprio Cristo deu a vida para salvar os próprios inimigos dele. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E o perdão ali não é porque eles não sabiam o que faziam, eles não eram inocentes. Não é isso que Jesus está falando. O perdão ali foi concedido porque quem estava concedendo era ele, o próprio Cristo. E ele era o crucificado. Ele era o torturado. Usar esse termo aqui. Tortura. Tortura. Para lembrar teu presidente, viu, senhor Dionísio? Senhor Dionisíaco. Sem querer ofender. Mas então, o conceito de pecado. Pega pela essência, não fica flutuando na superficialidade das coisas, não, porque a moral é superficial, não é a base da espiritualidade. Não é ponto de partida, pode ser ponto de chegada na vida de um indivíduo. Por isso que muita gente pega as cartas de Paulo e fica tendo como moral aquilo ali. Transforma Jesus, porque Paulo fala o nome de Jesus, né? Transforma Jesus ali no Moisés. Porque a vida vai ficar cheia de não, 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 não. Outra coisa também que eu quero voltar aqui, essa coisa do sagrado e do profano, isso é visão religiosa. O que é sagrado é o próprio evangelho em si, que é uma pessoa e não uma doutrina. É uma pessoa e o nome é Jesus. E não é essa pessoa aí do bolsonarismo que concorda que bandido bom é bandido morto. É a pessoa dos evangelhos que diz para você amar os bandidos. Se você não quiser amar, você não é obrigado. Mas também não diz que não ama e quem não ama odeia. Não diga que você odeia as outras pessoas, seja bandido ou não, em nome de Cristo. Não diga que você quer comprar um revólver em nome de Jesus. Para quê? Jesus não tem nada a ver com isso. É para prática esportiva? Não. Coração de bolsonarista não está preocupado com esporte. Coração de bolsonarista está preocupado com seu ego. Viu, meu amigo bolsonarista, Dionísio Souza? Então o moralismo anda pela via da doutrina, né? da doutrinação. Jesus não. Ele não tem a ver com doutrina, tá? Então se você erra, se você peca, porque você erra o alvo. Quando você erra o alvo, vou dar um exemplo aqui de errar o alvo, é você apoiar alguém como Bolsonaro, em nome do próprio Cristo. Você chamar o diabo de Jesus, você está errando o alvo. Gravemente. E o que é pior, você está errando o alvo e usando o nome do alvo que é Jesus. Eu estou contra Jesus em nome de Jesus.
Eu estou seguindo o diabo em nome do Cristo. Porque o Jesus do armamento é Satanás. É Satanás. Acha que é quem? Você está pensando que é quem? Você está pensando que quando você apoia Bolsonaro em nome de Cristo, você está apoiando quem em nome de Cristo? Destruição da Amazônia? Eliminação de uma etnia indígena? Descuidado com os quilombolas, com os negros em geral, com as minorias. Tá achando o quê? Que você está do lado de quem? Você pensa que você está do lado de Jesus? E o que é pior, você acha que Jesus está do seu lado? Por que você não interpreta esse raio que caiu em Brasília, no acampamento bolsonarista? Por que você não interpreta como um aviso? Porque se fosse um acampamento de esquerda, vocês interpretariam assim, como um aviso. Oh, Deus está contra, né? Você não interpreta assim, não? Será que não é de fato um sinal? Você está achando que Deus está do seu lado? Porque Deus só pode estar do lado de alguém em Jesus Cristo. Porque o ápice da revelação de Deus está em Jesus. Então não tem para onde ir, meu amigo. Se você contrariou Jesus, você contrariou Deus. Quer continuar brigando contra Deus? Quer brigar com Deus? Então vai. Tem maneira certa de brigar com Deus. Não é pela sua força, não. Não é se armando, não. Então essa é a crítica que eu queria fazer e, sinceramente, eu espero que você que está vendo aí, que viu esse vídeo, espalhe, coloque em questão, porque tem que colocar em questão essas coisas. Comenta aí embaixo, fala o que você quer falar, discute, debate. Coloca aí que eu vou responder e, se for o caso, até vira um assunto de um outro vídeo. Ok? Então é isso aí, eu vou ficar por aqui e a gente volta com mais vídeos posteriormente, se Deus quiser.